Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos, não é? Mais uma vez juntos, e hoje continuando Levítico capítulo 2. Deus em Levítico capítulo 2 nos dá uma noção tão fantástica de organização. Eu me lembro perfeitamente que ontem nós, quando começamos, vimos que, obviamente, qualquer um que olhasse para o acampamento, o arraial de Israel, veria a forma fantástica como cada tribo estaria organizada, tá? Obviamente, depois de muitos erros cometidos na caminhada do deserto, Deus, que talvez esperasse seu povo se auto-organizar, vendo tudo o que aconteceu de errado, toda a falta de organização, desde que saíram do Egito até esse momento, Deus então resolve dar uma certa organização ao seu povo e ele simplesmente faz o seguinte: ele distribui as tribos de forma muito estratégica ao lado do centro, que seria o tabernáculo. E aqui nós temos o tabernáculo e, obviamente, de forma estratégica, nós temos, em primeiro lugar, a leste, Judá, Issacar e Zebulon, tendo como Judá a principal tribo. Ao sul temos Ruben, Simeão e Gade, Ruben como tribo dominante. Na parte oeste estaria o exército do lado oeste e teria como, obviamente, tribos Benjamim, Efraim e Manassés, e Efraim como a tribo liderante. E na parte norte, o exército norte, tendo Dan como tribo principal e ao seu lado Aser e Naftali. Assim, obviamente, Deus daria uma grande contribuição à organização, já que esse povo até esse momento não conseguiu se organizar, e obviamente Deus, através desses 4 grandes líderes, ajudaria Moisés e, por consequência, Josué nas grandes batalhas militares que eles teriam que enfrentar daqui por diante. Então, toda vez que parassem, essa seria a organização. Toda vez que se levantassem como um homem só, forte e organizado, levantar-se-iam e caminhariam pelo deserto até a conquista da terra prometida. E aí ontem nós estávamos pensando, seria a divisão em razão de afinidade, ou seja, fica muito mais fácil você conviver com talvez quem você goste. E daí a gente olha para as 12 tribos de Israel e muitos dos grandes estudiosos da palavra de Deus diz que o Senhor dividiu em razão da afinidade. Aí é óbvio, Irmão tem que estar com o irmão. Como nós vimos, os filhos de Raquel todos juntos. José não era tribo, mas deixou em seu lugar Efraim e Manassés. Por isso que o exército da parte oeste era liderado por Efraim e tinha junto Benjamim, Efraim e Manassés, todos advindos do mesmo tronco maternal. Obviamente, por uma questão também de afinidade, você tem Judá, Issacar e Zebulon juntos, filhos da mesma mãe, Lia, não é verdade? A esposa rejeitada por Jacó, rejeitada por Jacó. E aí, aqui no exército leste, você tem exatamente Issacar, Judá e Zebulon, e Judá como líder natural desde a profecia do seu pai. Vamos lá. Também em razão de afinidade, ou seja, irmãos e filhos da mesma mãe, criados dentro da mesma tenda, Ruben e Simeão. Deveria ser Ruben, Simeão e Levi, mas Levi foi retirado não para a guerra, mas para cuidar do tabernáculo. Então, Ruben e Simeão agora teriam que ter junto deles aquilo que talvez fosse o irmão de maior afinidade. E aí, a Zilpa, criada de Lia, concubina de Jacó, de Zilpa, o Senhor pega Gade.
Não me pergunte se a teoria da afinidade está correta, por que Gade e não Azer, né? Deus sabe por quê. E aí nós temos o exército do sul, e aqui está Ruben, Simeão e Gade, Ruben, Simeão e Gade, e obviamente, por questões de talvez afinidade. E por fim, obviamente, os dois filhos de Bila, Dan e Naphtali, junto com o filho de Zilpa, que estava faltando, que é Azer, formam o grande exército do norte, dominados e, obviamente, dirigidos por Dan. A teoria da afinidade, ela também é defendida em razão disto aqui. Olha que interessante. Você se lembra das queridas 12 tribos de Israel quando entraram na Terra Prometida? Pois é, essa seria uma segunda grande prova de que Deus dividiu o arraial em razão da afinidade. Se não, vejamos o que dizem esses defensores. Eles dizem assim, ó que legal, muito legal isso. Olhemos, por exemplo, em primeiro lugar, para o exército do norte. Aqui está Dan, Azer e Naphtali. Quando você olha lá para o nosso querido mundo das 12 tribos e a divisão na terra de Israel, você vê que realmente Aser e Naphtali estão juntos. Até por coincidência, na parte norte da querida terra de Israel, e tudo bem, Aser, ou Azer, né, está bem pertinho de Naphtali, Dan é que está bem distante, mas em razão exatamente dos dois juntos, talvez andaram tão juntos que depois ficaram juntos na própria terra, né, na própria terra prometida. O mesmo acontece também, creio que é a maior coincidência, tá? Mas aqueles que defendem dizem exatamente isso. Veja, Benjamim, Efraim e Manassés eram tão ligados entre si que simplesmente por afinidade ficaram com a parte central, né? Com a parte central da terra, ali, ó. Manassés, tanto na parte leste quanto oeste, Efraim, tá? E Benjamim, tá? Seria um outro motivo, tá? Já estavam juntos, já ficaria mais fácil de conviverem juntos lá na terra prometida, quando da divisão, tá? Se você olhar, até que faz sentido, é interessante. Veja, Ruben, Simeão e Gade. Simeão não, mas Ruben e Gade parece que tinham tanta afinidade que ficaram no extremo oriente da Terra Prometida, tá? Tanto é que você não se esqueça de maneira alguma, né, que os dois, ao pedirem a Moisés essa parte da terra, depois se comprometeram a passar o Jordão, entrar e ajudar as demais tribos a dominar todo o restante, e aí voltariam para cá, né? E também, por que não dizer, né? Quando você olha para Issacar, Judá e Zebulon, Issacar, Judá e Zebulon, veja que Issacar e Zebulon estão bem pertinhos, né? Issacar e Zebulon estão bem pertinhos, Judá é que ficou bem aqui embaixo, né? Judá, se você parar e pensar, os únicos que não se perfazem certinho à luz dessa comparação seria Judá, seria Dan e seria Simeão. O resto tudo, né? Veja exatamente, olha aqui, ó, Zebulon e Issacar estão juntos. É como se de repente estivessem tão juntos e fossem tribos talvez tão irmãs que na hora da divisão da terra não trariam problema para a divisão, porque na verdade é irmão vivendo do lado de irmão. E aí talvez Deus, não estou dizendo, mas veja que lindo isso, talvez Deus esteja distribuindo no arraial aquilo que lá na frente seria 80% da divisão da terra, tá bom? Que fica um pouco distante Judá, Simeão e Dan. O resto estava tudo na terra também, juntos por afinidade. Afinidade.
Agora, tem uma segunda doutrina que diz o seguinte: não, tem nada a ver com afinidade, tem tudo a ver com defesa, né? Com defesa. Como assim defesa, pastor? Veja que interessante. Veja que em matéria de estratagema ou estratégia militar, Deus é incomparável, né? Deus é incomparável. Então, aqui no norte, Dan, Naftali, Asser, aqui no oriente, Judá, Zebulon e Isacar, Simeão, Ruben e Gad, Efraim, Benjamim e Manassés. Interessante que, se você parar e pensar, olha, o número maior de combatentes está no oriente. Tá? E por que Deus coloca então Judá, Zebulon e Isacar aqui juntos como um número maior de combatentes? Porque do Oriente é que vinham as grandes potências. E normalmente pelo Oriente é que se atacava. Então Deus coloca exatamente aqui um número maior de combatentes. Deus coloca aqui em cima e aqui embaixo, ou seja, norte e sul, tá? Norte e aqui embaixo sul, né? Norte com Dan, 157 mil. E no sul, 151, um número quase que idêntico de combatentes, e a parte onde menos se atacava, que é exatamente aqui, na parte ocidental, tá bom? Na parte ocidental, há um número menor de combatentes. Então aqueles que dizem que simplesmente a estratégia era a defesa, também não deixam de ter razão. Porque veja que há um equilíbrio muito interessante entre o norte e sul, Dan e Ruben, e há um desequilíbrio enorme entre o Oriente e o Ocidente. 186 mil para 108 mil é muita gente a mais. Então Deus, como estrategista militar, colocaria sim um número maior de combatentes, aonde a peleja seria muito maior. Mas muito maior mesmo, muito maior. Interessante isso, né? E é verdade, é verdade mesmo. Tanto é que quando você analisa o primeiro ataque que Israel sofreu dos amalequitas, foi nessa região aqui, ó. Foi exatamente aqui na parte leste, e aí infelizmente muitos morreram. E aí Deus, simplesmente Deus sabendo de toda a guerra que viria, Deus sabendo de todos os povos que atacariam, né? Deus sabendo de todos os povos que atacariam, Deus então vai coordenar de forma estratégica, até mesmo a saída, para que essa maior saia literalmente na frente e já assuste exércitos inimigos. É muito interessante, né? Eu acho fantástico, Senhor nosso Deus. Agora, obviamente, deixa eu tratar aqui da questão dos estandartes e das insígnias. É muito interessante o que vou lhe mostrar agora. Vamos lá. As tribos, deixa eu voltar aqui só um pouquinho para você ver. Veja que no Oriente está o exército do norte, perdão, o exército do leste, tá? Tribo central, Judá. Então olhe para cá. O estandarte era o leão. Então tá vendo aí, ó, Judá. Ao leste era o leão. Lá em cima era a tribo de norte. Asser era... você tem Asser, você tem Naftali, você tem Dan. E Dan era o principal. E o estandarte, segundo os grandes, né, intérpretes, no tocante a Dan, seria uma águia. Aqui na parte onde menos era atacado, você tinha um número menor de, literalmente, guerreiros, né? E aí você tem Efraim, Manassés e Benjamim. E Efraim, o estandarte dele era o boi. E na parte sul você tem Ruben, você tem Simeão e você tem Gad. E os estrategistas dizem que o estandarte do exército do sul era a figura de um homem.
Não se tem certeza disso. Não se tem certeza disso. Mas o que se queria com o estandarte? O estandarte era ostentado pela tribo que o Senhor colocou como um líder em relação às outras duas. E aí ficaria muito fácil, porque você vendo o estandarte na hora da guerra, você que saiu para batalhar e está nervoso, desesperado, você é aquele soldado meio maluquinho, sabe como é que é? Aí você matou 20, você não sabe onde está, vendo o estandarte você volta para ajudar os seus irmãos. Isso em matéria de guerra é fundamental, você retorna e você ajuda os seus irmãos e você trabalha junto com os seus irmãos, e aí isso evitaria a dispersão dos exércitos. Então presta atenção, ó que interessante, dê uma olhadinha aqui, ó. Judá, Issacar e Zebulão. Então esses três estavam lutando junto, protegendo a parte leste, enquanto Dan, Assé e Naphtali juntos, protegendo a parte norte. E aí, Manassés, Benjamim e Efraim, a parte oeste, Gade, Simeão e Ruben, a parte sul. Então, se de repente um maluquinho, tadinho, lá da tribo de Judá, sai matando 100, 1000, porque tinha um maluco que fazia isso, né? Tinha doido no exército que matava 1000. Vamos ser francos, né? Josué e Caleb sobe, simplesmente pega um monte todo e acaba com Deus e o mundo e sozinho pega tudo. Olha que loucura! E ele era da tribo de Judá. Então você tinha esse tipo de gente doida. Então, para os exércitos não se dissolverem na batalha e não se perderem, eu que sou o soldado maluquinho e acabo matando uns 3.000, aí de repente eu não sei onde eu tô, vendo o estandarte lá em cima, opa, eu já sei para onde ir. O estandarte também era fundamental na hora do exército sair, do povo sair, porque levantava o estandarte, todo mundo ia atrás. Agora, por exemplo, Issacar e Zebulon, Simeão e Gade, Manassés e Benjamim, Asser e Naphtali, tinham também os seus estandartes, tá? Mas eles não eram chamados de estandarte, eles eram chamados de insígnias, tá? E aqui estão as insígnias de cada tribo, tá bom? E é muito bonito cada uma das insígnias, né? Olha lá, ó, Judá é o leão, não é verdade? Já Issacar é o burro, Dan é a cobra, né? E aí vai embora. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Entenda que no acampamento você tinha cada tribo com a sua insígnia, tá? Para eu saber onde eu tinha que armar minha barraca. Isso é óbvio. Agora, a cada 3 grandes tribos tinha um exército, e esse tinha o seu estandarte. Então daí a diferença, e aí você sabe para que cada uma das coisas. Agora, não se tem certeza se realmente o estandarte era realmente esse. São os historiadores que dizem que na hora da guerra se levava o estandarte. Agora, meu irmão, você já imaginou se realmente o estandarte for esse, ou seja, uma águia, um leão, a cara de um homem e um boi? Isso aqui está falando literalmente daqueles 4 seres viventes que estão ao lado do trono de Deus e o glorificam todo dia. Isso aqui é visto de novo no Apocalipse, como aqueles seres viventes que adoram ao Senhor. Agora, isso aqui também representa de forma fantástica os 4 evangelhos que viriam. Os 4 evangelhos que viriam. Tá? O boi, evangelho de Marcos, Jesus como servo. Tá? A águia, Jesus como filho de Deus, né? O evangelho das alturas, ou seja, João. O leão é Mateus, né? O Senhor da tribo de Judá. E o homem, o evangelho de Lucas, aquele evangelho absolutamente voltado para os gentios, né? Agora, não se tem certeza se o estandarte era esse aqui, ou se, olhe para cá, o mesmo estandarte seria a insígnia de cada um, não se tem certeza.
Mas que é bonito, é bonito. E olha que Deus fantástico, irmãos, quando você pega o versículo 2, que diz que cada um vai se agrupar aos seus pais conforme a insígnia da sua casa, quando chegava literalmente cada acampamento que levantava a insígnia, todo mundo que era daquela tribo fazia sua tenda ali. Agora, quando o estandarte era levantado, aí todo mundo sabia que era guerra. E o estratagema é formidável, formidável. Mas bem, voltando para cá. Nós cremos, então, aqui estão outras representações das insígnias de cada casa. E nós cremos que também faz sentido, né? Faz sentido a forma como Deus os colocou ali, em razão também de defesa. Tá, mas eu quero te trazer um último motivo pelo qual Deus pode ter simplesmente dividido o arraial exatamente como ele dividiu. E esse é o mais bonito. E como pentecostal, não posso deixar de te dizer, é o meu preferido. Será que a razão seria teologia ou teológica? Bem, o arraial foi dividido teologicamente por quê e como, pastor? Olhe para cá, olha que lindo. Se você parar e pensar, as tribos estão numa ordem que te faz ver o quê? Dê uma olhadinha. Sim, você pode glorificar a Deus, tá bom? Não há problema nenhum, ninguém está te ouvindo. Pode glorificar a Deus, e se quiser pode falar em línguas, não é verdade? Ninguém vai te chamar de louco. Porque nós temos, por exemplo, aqui na parte absolutamente leste, Judá, Issacar e Zebulon, como a maior parte do exército, e lá em cima, Benjamim, Manassés, Efraim, a parte oeste como a menor parte. E aqui do lado, tanto Gade, Simeão e Ruben, Dan, Assei e Naftali, essas duas partes aqui como simplesmente partes quase que idênticas numéricas. É porque, talvez olhando de longe, você veja uma linda cruz e no centro, o Senhor, tá? Agora é óbvio, só pentecostal para ver isso mesmo, mas louvado seja o nome do Senhor. Raciocine comigo, ó que coisa linda. Quando você olha já para o centro, que é o tabernáculo, você vê o que no tabernáculo? Bem, aqui está o átrio, e aqui ó, você tem o altar onde simplesmente estava o holocausto e onde se faziam os sacrifícios. Aqui a querida bacia de cobre, onde se lavava as mãos para poder entrar lá no local santo. Tá bom? Olha que interessante. Aqui dentro do local santo você tinha, em primeiro lugar, aqui ó, as cortinas, tá? O primeiro véu, aonde só podia entrar a partir daqui sacerdotes. Não eram levitas. Sacerdotes eram os filhos de Arão, tá? Os descendentes de Arão, sacerdotes. Aí aqui dentro, olha que coisa bonita, ó. Você tem a mesa dos pães, né, da propiciação. Você tem aqui do lado o candelabro, tudo representando Jesus, né? E aqui você tem exatamente o que? O nosso altar de incenso. Aí vem aqui o segundo véu e, obviamente, o Santo dos Santos com a Arca da Aliança. Gente, venhamos e convenhamos. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Você vinha e você entrava. Aqui está a parte da cortina do tabernáculo e aqui você tem a porta para a entrada no átrio. Ótimo. Aí você encontra o holocausto, não é verdade? O grande altar do holocausto, o altar de bronze, né? Aqui a pia de bronze para se limpar. E aí você tem aqui o primeiro véu. Ótimo, tá bom? Tá se lembrando? Aí aqui em cima você tinha acesso tanto à mesa da propiciação quanto ao castiçal, né? E aí depois aqui você, bem mais perto, o altar de incenso. Aí você vem aqui, ó, literalmente, com o segundo véu, e você tem aqui a parte mais santíssima, o lugar santíssimo, que é a Arca da Aliança. Dê uma olhadinha nesse material.
Veja esse material, veja como é o tabernáculo, se exatamente não é isso aqui. Veja, é fantástico, é muito lindo. Você está vendo? Você está vendo? Representa Cristo, representa a salvação, como nós estudamos. É exatamente isso aqui, ó. Tá ok? Então, olha que fantástico, todos os móveis colocados de tal forma que a gente vê é salvação, é cruz, é evidência de fatos eternos, são sombras de realidade que viria. Então, vamos ser francos, dá para ver também aqui uma linda cruz. Deus estaria dizendo, olha, tudo aqui leva cada um de vocês a verem o meu Filho amado, que um dia mandarei para a libertação de vocês. Muito bem. E aí? O que você acha? Você acha que a divisão realmente foi feita por razões teológicas? Será que a divisão foi feita por razões maravilhosamente estratégicas de defesa ou foi feita por afinidade? O que você acha de tudo isso? Eu não sei qual a sua resposta, coloque aqui embaixo, participe, fale algo do vídeo, mesmo que seja, foi péssimo, eu odiei, mas fale algo sobre esse vídeo, e se você gostou, manda para muita gente, não esqueça de dar um like, um joinha, porque isso influencia para que esse vídeo chegue longe e o conhecimento do Senhor chegue longe. Eu agora te desafio a ler de novo o capítulo 2 e você enxergar tudo isso que nós colocamos. Olha, que o Senhor te abençoe. E que Deus lindo é esse nosso, né? Que Deus fantástico é esse nosso. É Deus extraordinário e maravilhoso. Até amanhã. Um grande beijo. Muito obrigado pela tua audiência. Eu agradeço a Deus pela alegria de compartilhar a palavra dele e agradeço a nossa liderança, a pessoa da pastora Luide, pela oportunidade que nos dá de juntos trabalharmos a palavra do Senhor. Um grande beijo, a paz do Senhor e, convenhamos, números é muito mais que números. A paz do Senhor.